E aí, galera, tudo bom? Eu me chamo Pablo, tá? Eu sou enfermeiro pela UEPA. Eu desejo a todos aí um bom evento, desejo também que vocês todos estejam bem, desejo forças, né, para enfrentar esse momento tão delicado, tão diferente, que não está sendo fácil para ninguém, né? Tá bom? Eu trouxe um trabalho para vocês aí, que serviu para a obtenção do meu título de enfermeiro, meu e da minha parceira, a Rebeca, né? Foi um trabalho muito bem orientado aí pela doutora Tatiane Sá, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Share. Tá aqui. O trabalho ele é intitulado Análise do processo cicatricial de queimaduras tratadas com farinha de prata a 1% e tratadas com mel de abelha. Esse trabalho ele partiu com motivação principal a importância do enfermeiro frente às novas tecnologias e das fontes de conhecimento tradicional. Tá? Aqui é a minha parceira, nossa orientadora, a doutora Tiane. E eu vou seguir o seguinte roteiro aqui, que vai do 1 ao 6, introduzir e concluir o trabalho. Vamos lá. A queimadura. A queimadura ela pode ser definida como uma lesão traumática, representando no Brasil uma das maiores causas de morte e mortalidade. Ela expressa mais de 265 mil mortes de lesão por queimadura anualmente, sendo a segunda maior causa de mortalidade infantil nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tendo como os principais agentes etiológicos o álcool, a escaldadura e agentes químicos, segundo a revisão integrativa feita por Costa et al. 2017. A enfermagem, além de conhecer o agente etiológico das queimaduras, ela deve saber também realizar uma avaliação e classificação fisiopatológica dessa lesão. Dessa forma, o queimado, após passar por esse processo, dá-se início ao tratamento, que tem a sulfadiazina de prata 1% como um dos principais e mais tradicionais tratamentos oferecidos pelo SUS. O uso da fitoterapia no Brasil tem grande destaque e possui algumas opções para o tratamento de queimadura, sendo utilizado a aroeira e a babosa como ação cicatrizante. A utilização do mel no tratamento de queimados com fitoterápico surge como uma outra opção de cobertura, que auxilia no processo de reparo do tecido lesado, diminuindo a possibilidade de infecção na lesão, com evidências práticas da sua eficácia, segundo aqui os autores Matos Júnior e Matos 2018. Aqui é a nossa justificativa. Segundo o artigo 3º da Resolução do CONFEN, número 567/2018, cabe ao enfermeiro da área a participação na avaliação, elaboração de protocolos, seleção e indicação de novas tecnologias e em prevenção e tratamento de pessoas com feridas. Assim, é importante e útil ao profissional de enfermagem a busca de novas tecnologias e alternativas de baixo custo, com poder cicatrizante em lesões como, por exemplo, os fitoterápicos. Aqui a nossa biodiversidade, né, a da região amazônica, ela dá para a gente uma gama, várias alternativas que foram assim repassadas pelo conhecimento de populações tradicionais, que por sua vez se baseia na maior reserva vegetal e animal do mundo, favorecendo novas fontes de tratamento, oriundo de reservas naturais, né, que garantem e asseguram uma qualidade, baixo custo, isso é importante também, e elevação do potencial natural do que é retirado da biodiversidade. Tendo esse conhecimento,
né? Aqui a Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ela promove a capacitação de recursos humanos para que haja o desenvolvimento de pesquisas, inovações tecnológicas, tanto no manuseio de plantas medicinais quanto em fitoterápicos, para que os profissionais da saúde sanem essa necessidade de obter conhecimentos com fundamentos científicos para a atuação junto ao SUS. Não se sabe no Brasil, é isso. Não se sabe no Brasil quanto se gasta no tratamento do queimado, pois os estudos epidemiológicos são encontrados somente em alguns centros, dificultando analisar o seu custeio nacional. Mas se sabe que tratar feridas resulta em perda econômica e de qualidade de vida. Aqui o Ministério da Saúde ele fala que é necessário estudos que avaliem o custo-efetividade de tratamentos aos queimados, isso visando aperfeiçoar a utilização dos recursos em prol da saúde pública. Vamos aqui para os objetivos. O objetivo geral do trabalho consiste em analisar de forma comparativa e qualitativa o processo de reparação tecidual de queimaduras em modelo em vivo em grupos tratados com sulfadiazina de prata 1% e grupo tratado com mel. Dentre os objetivos específicos é avaliar essa reparação tecidual diariamente até o 14º dia da lesão e comparando entre elas, entre os grupos. Avaliar macroscopicamente a área de regressão das lesões tratadas por seus respectivos grupos. Avaliar microscopicamente os tecidos, comparando os grupos em relação ao tempo de revitalização, avaliar esse tecido de granulação, tecido inflamatório, avaliar por microscopia de luz polarizada a presença de miofibroblastos. Vamos fazer aqui uma pequena revisão da literatura. A assistência de enfermagem ao paciente com lesão. A assistência de enfermagem, ela precisa ser holística e humanizada. Ou seja, o enfermeiro ele deverá ter conhecimento administrativo, que faz parte da humanização, conhecimento científico, técnica, habilidade técnica, que isso também faz parte da humanização, para administrar uma cobertura adequada, que ofereça condições favoráveis de prevenção e o controle de infecções, oferecer umidade, minimização da dor, manutenção de tecidos e cicatrização da lesão em um curto período de tempo. Para executar esses cuidados, primordiais é alcançar os objetivos desejados, a enfermagem ela pode estar utilizando aí a SAI, que é a Sistematização da Ciência de Enfermagem, e o processo de enfermagem, que é uma metodologia científica preconizada, inclusive, pelo COFEN, que é o nosso Conselho Federal, por meio da Resolução 358/2009. Ele tem recomendado que as nossas práticas de enfermagem elas sejam implementadas por meio do processo de enfermagem, por oferecer uma sistematizada e qualificada. A gente tem esse direito de utilizar o processo de enfermagem e o dever de documentar ele, Esse processo de enfermagem, ele dá para a gente uma maior autonomia, e mais segurança também para os clientes. Ele é basicamente feito por cinco etapas, aqui, como vocês estão vendo aqui, o histórico, diagnóstico de enfermagem. Aqui no histórico, o que a gente vai achar? É onde se coleta as informações por meio da anamnese, que é a entrevista, e do exame físico. O diagnóstico de enfermagem, eles vão ser os julgamentos clínicos encontrados no histórico do paciente que você fez. A próxima etapa é o planejamento, que consiste em priorizar as necessidades do paciente encontradas no seu diagnóstico. A próxima etapa é a implementação, vai se basear num plano de ações a ser seguido para sanar essas prioridades que foi feita no planejamento. E o próximo é a avaliação, que ela é onde vai se acompanhar a resposta do paciente perante as implementações ou práticas da enfermagem, Isso dá uma segurança, uma maior autonomia, uma sistematização na nossa assistência. Sobre a importância da experimentação na enfermagem para direcionamentos na prática profissional. A pesquisa em enfermagem no Brasil, ela vem crescendo, sendo distribuída em 3 grandes categorias gerais, que são
a profissional, assistencial e organizacional. A categoria que mais se destaca nesse ramo da pesquisa da enfermagem é a assistencial, correspondendo ao que cerca de 45% dos trabalhos são voltados para o paciente. A linha de pesquisa que engloba as pesquisas experimentais chega somente a 18%. Somente 18%, em dissertações ainda e teses de programas de pós-graduação em enfermagem, né? Se vocês observarem, esse aqui é o meu TCC da graduação ainda, que eu tive a oportunidade de fazer. E aqui a pesquisa ela aponta que é mais feito em dissertações e teses de programa de pós-graduação em enfermagem. Pelo fato de as pesquisas em enfermagem estarem focadas predominantemente na assistência, os modelos experimentais básicos eles têm dificuldade em se inserir em programas de pesquisa. A enfermagem, galera, como ciência, é interessante que ela esteja mais inserida na experimentação, né? Para ela oferecer uma maior contribuição, uma contribuição mais significativa para o seu campo de atuação, né? É mais interessante. Bora conhecer um pouco aqui sobre a fisiologia da cicatrização, como que essa cicatrização funciona. É interessante a gente conhecer para a gente, isso dá um conhecimento para a gente saber a nossa conduta, né? Olha, uma ferida, você vai, fisiologicamente, já vai caracterizar ela. Como é que ela está, em que fase que ela se encontra, ela está na fase inflamatória, na fase proliferativa, de remodelação, e poder julgar, né? Qual produto, qual cobertura você pode estar utilizando para sanar aquele momento, porque não adianta você usar um produto que é recomendado, por exemplo, lá na fase de remodelação, está finalizando a cicatrização e colocar um anti-inflamatório ali, né? Não faz sentido. Então, bora conhecer aqui. As feridas elas são resultado de uma descontinuação da integridade cutânea, né, da pele. A partir do qual vai iniciar, né, a partir desse rompimento, vai iniciar o processo de cicatricial, que vai envolver vários níveis de organização, com eventos celulares e bioquímicos. A fisiologia da cicatrização ela vai ter, segundo Campos, Borges Branco e Gross, de 2007, vão ter basicamente 3 etapas ou fases, que são as que vocês estão vendo nessa imagem, que é a fase inflamatória, a fase proliferativa e de remodelação, onde no final de todo esse processo tem a formação de um tecido com estrutura e função equivalente à do tecido que foi rompido, ao tecido íntegro. Vamos ver aqui, a fase inflamatória. A fase inflamatória, aqui na inflamação, o que acontece? Ela é a primeira etapa do processo cicatricial. O organismo ele responde ao trauma, vai haver uma reação vascular e inflamatória, seguida de hemostasia, vai haver remoção de restos celulares e de micro-organismos. É a fase que vai aparecer sinais clínicos de inflamação, que são edema, eritema, calor e dor. As células de defesa, as leucocitárias, vão aparecer com destaque, principalmente pelos neutrófilos cuja função é de destruir bactérias por meio da fagocitose, liberar enzimas, né? Há uma ação dos macrófagos também que vão destruir essas bactérias, né? Os invasores que possivelmente estejam ali. Eles vão limpar o local da ferida, né? Eles precisam estar limpo para poder estar havendo a melhor cicatrização. Remover resíduo celular, vai estimular o crescimento também de um novo tecido, né? Isso favorece. Aqui na fase proliferativa, o que vai acontecer? É a segunda etapa, né? É a fase proliferativa, ou também chamada de fase de granulação, compreende a formação de tecido novo, que a gente chama de angiogênese. Vai ter uma coloração avermelhada, brilhante, de aspecto granuloso, em que se proliferam e migram os fibroblastos, né? Que eles são responsáveis pela síntese de colágeno, que eles que vão fazer vão ajudar aí a estar retraindo a lesão. Seguida vai haver a epitelização também, que consiste no fechamento da superfície da úlcera, né, da ferida aí, pela multiplicação das células epiteliais da borda, que é a reepitelização. Diminuição da capilarização, vai reduzir o tamanho da ferida, o tamanho da contração aí que vai ocorrer, e da ação especializada dos fibroblastos, tá? Aqui a última fase. O que eu vou dizer nessa fase aqui de remodelação?
Ela é responsável pelo aumento da força de tensão. Vai haver a diminuição da cicatriz, vai diminuir o eritema. O colágeno aqui ele vai ser um grande destaque, né? Vai haver uma substituição do tipo de colágeno gradativamente do tipo 3 para o tipo 1, onde vai haver uma reorganização, o qual transforma-se de fibras paralelas e aleatórias para entrelaçadas e organizadas, que vai ajudar aí a fazer uma contração da lesão, a fechamento da ferida. E assim finaliza a fisiologia da cicatrização. Aí vamos aqui. Classificação das queimaduras segundo a profundidade da lesão, né? Baseado nisso, classificar o tecido, elas podem ser classificadas do primeiro ao quarto grau, as lesões. As de primeiro grau, elas são classificadas, elas são superficiais, elas vão afetar somente a primeira camada da pele, que é a epiderme, certo? Essa lesão, como que ela é caracterizada? Essa lesão de primeiro grau, ela vai ter vermelhidão local, ela pode ter edema, iodor e pode ou não deixar cicatrizes, tá? A de segundo grau, aqui é a de segundo grau, elas já vão atingir a epiderme mais a derme. Elas são mais dolorosas, tem aparecimento de bolhas, eritema, pode haver uma erosão, uma ulceração e desprendimento de pele. Aqui, ó, a sua recuperação é espontânea e pode deixar cicatrizes, tá? Aqui é a de terceiro grau. As de terceiro grau, o que vai acontecer? Elas são lesões que vão destruir todas as camadas da pele. Ela vai ser caracterizada por uma pigmentação marrom esbranquiçada, inelástica, dura e indolor, tá? Porque vai comprometer, é indolor porque vai comprometer as terminações nervosas. Elas não possuem regeneração espontânea e precisam de intervenção cirúrgica para a cicatrização, tá bom? Elas vão destruir todas as camadas da pele, epiderme, derme, hipoderme, entendeu? Vai afetar esse tecido aí. Aqui já é de quarto grau. A de quarto grau, o que acontece? Elas são lesões extremamente debilitantes, desconfigurantes, inclusive, por causarem uma lesão de tecido profundo. Vai destruir, além de destruir todas as camadas, ele vai atingir ainda tecidos subcutâneos, que vai envolver músculo, vai envolver osso, pode afetar inclusive órgãos internos. Ele precisa de um tratamento cirúrgico, tá, galera? Esse aqui é bem mais invasivo mesmo. Essa classificação de acordo com o PHTLS, aí, que ele classifica bacana essas lesões. Os principais tratamentos e tipos de produtos, né? Qual que é o tratamento ideal para uma ferida? O tratamento ideal para uma ferida é aquele que vai minimizar a dor, ele vai diminuir a irritação da pele, ele vai favorecer a reconstituição dos vasos e posteriorização, ele vai favorecer a umidade, uma boa oxigenação também, ele vai minimizar o trauma na lesão, né? Por exemplo, quando você for fazer o curativo lá e você precisa trocar, certo? Essa remoção também, quanto menos traumática ela for, é melhor, né? Isso é um bom curativo também. No mercado, existem inúmeros produtos para tratar a queimadura, né? Aqui uma revisão feita por Tavares e Silva 2015, as coberturas utilizadas no queimado mostra que são aqui os curativos com pratas, hidrogéis, substitutivo de pele, espuma de silicone, curativo úmido e petrolato. A gente vai focar aqui no nosso, que a gente utilizou, que é o tratamento ouro, também para tratar queimadura, que é as faixinhas de prata. Vou puxar um pouco o histórico dele aqui, que desde 1960, né, com os unidades de prata e posterior, 1968, veio o creme com os faixinhas de prata 1%. Entretanto, apesar do uso de prata passar por uma evolução de sua utilização de forma ionizada, micronizada ou até nanocristalizada,
O produto de primeira escolha ainda é a sulfadiazina, né? A sulfadiazina ela é indicada para a profilaxia e o tratamento de infecções e queimaduras e áreas com enxerto de pele. Ela ajuda no tratamento das úlceras de decúbito também. Ela vai agir na precipitação de proteínas e na membrana das células citoplasmáticas de bactérias, através da liberação de quantidades mínimas de prata iônica. O seu curativo ele é feito de no máximo 12 horas ou quando a cobertura estiver saturada, né? Quando você vê necessidade de troca, você também vai estar fazendo a troca. A importância do uso de fitoterápicos, né? Vamos aqui. Vamos definir o que é um fitoterápico. Um fitoterápico ele pode ser definido como um medicamento obtido exclusivamente por matérias-primas vegetais. Ele é livre de substâncias ativas isoladas ou extratos de qualquer origem em sua formação e possui composições terapêuticas comprovadas cientificamente, tá? Ou seja, o fitoterápico não é simplesmente aquele produto que fulano e tal falou, deixa de falar. Não, ele tem fundamentação científica para isso, tá? A sua utilização ele possui relato desde o início da medicina, né? Entretanto, essa terapêutica só teve conhecimento nacional em 2006, que foi quando, né, houve a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde ela preconiza a inclusão da fisioterapia como uma alternativa terapêutica no SUS, promovendo aí a sustentabilidade da biodiversidade nacional, a inclusão regional, né, favorecendo a inclusão regional, social, respeitando, preservando e, sobretudo, valorizando também, né, os conhecimentos tradicionais das comunidades tradicionais e indígenas. Eu acho importante mesmo a gente, por exemplo, assim, conhecer o que esses povos eles utilizam, né, saber os relatos deles e tal e trazer, né, para tipo o campo experimental, né, de se de fato ele possui resultado significativo, se não, é importante. Apesar do aumento do uso e dos estudos em fitoterapia, o conhecimento dos estudantes da graduação e até mesmo dos profissionais da área de saúde ainda é escasso. Né? Ainda é escasso. Diante desse cenário, os profissionais ele têm necessidade de obter esse conhecimento para que ele possa atuar junto ao SUS. Principalmente quem atua nessas áreas mais afastadas, né? A gente pensa muito assim também. Nesse cenário, no caso, o mel de abelha ele aparece como uma alternativa viável pelo custo reduzido, por ser um produto natural, é de fácil acesso, considerando o quê? Que o Brasil ele é reconhecido como um produtor, consumidor e exportador de destaque internacional, né? Só isso, de destaque internacional. A abelha aqui, ó, da espécie Tetragonista angústula, conhecida popularmente como jataí, ela se adapta em diversas regiões e acompanha o crescimento urbano e está distribuída por todo o território brasileiro. Ela é naturalmente encontrada em vários estados, como, por exemplo, Amazonas, Amapá, nossa região aqui também, Pará, Maranhão, Minas Gerais, entre outros. Uma colmeia chega a ter 3 mil operários, que é considerada uma população bastante volumosa, se comparada com outras espécies. Vamos ver aqui a utilização do mel no tratamento da queimaduras. A utilização do mel ela ela é histórico já, que data desde 300 a 2500 a.C., né? Que ao passar pela comunidade científica, trouxe à tona suas propriedades anti-inflamatória, antimicrobiana, desbridante e autolítica. Ela também possui atividade antioxidante, estimula o crescimento celular na reprodução tecidual e ação osmótica, reduz o nível de prostaglandina e eleva os níveis nítricos, o que confirma a sua ação terapêutica. Tá? Uma revisão feita por Aui Salo e Al Gandhi, em 2011, a maioria dos estudos encontrados evidenciou maior eficácia no tratamento com mel para queimaduras superficiais ou de espessura parcial, dentre os quais estudos realizados na Holanda, o tratamento com mel ele demonstrou menos inflamação do que aquele tratado com açúcar e sujinha de prata. Na França, em lesões de primeiro e segundo grau, o mel ele promoveu uma menor exudação
e mais rápida regeneração do tecido epitelial. Aqui na região amazônica, na região oeste do Pará, a apicultura e a meliponicultura ela se mostra bem promissora, com destaque para a criação das abelhas da subfamília da Meliponiae, sendo produzido mel durante todo o ano. A partir disso, o mel ele surge como uma alternativa fitoterápica, né, como mais barata, fácil acesso, se comparado também com os antibióticos, né, e outras terapias convencionais, como curativo antimicrobiano, óleo essencial, enzimas tópicas e outras coberturas aí utilizadas no queimado, sendo então uma possibilidade para tratar as lesões, especialmente nas regiões tropicais, aqui na nossa região. Vamos ver aqui os materiais e métodos, como que foi feito esse trabalho. O tipo de estudo local da pesquisa. O estudo foi um estudo experimental e prospectivo. Ele é uma pesquisa exploratória, predominantemente qualitativa, com amostragem aleatória simples. A pesquisa ela aconteceu nas dependências do biotério da UEPA, né, Campus 12 Santarém. Aqui os aspectos éticos, né? O estudo todo ele foi realizado de acordo com os princípios éticos de experimentação animal do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, que é o COPEA, conforme a Lei Federal 11.974, tá? E Council for International Organization of Medical Sciences. O trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética na Utilização de Animais do IESP, tá? Seria o parecer número 008/2018, referente ao termo de adição do projeto de doutorado da nossa querida professora Tatiane Sá. Aqui, a obtenção das amostras, né? A gente utilizou, aqui esse fluxograma aqui para vocês, a gente utilizou 18 camundongos da raça Swiss, que foi acondicionado em gaiolas individuais, foram pesados, foram identificados por grupo, onde ficaram por 48 horas para acomodação mesmo, antes das experimentações. Fazem parte do grupo, são os camundongos machos, pesando entre 35 e 45 gramas. Eles são bem jovens, com idade entre 30 e 45 dias. Né? Aí, então, ficou dividido aqui, dentro dos 18. O GM é o grupo MEL, que são 6 camundongos. O SS será o sulfazina de prata, tá? 6 também. O ST é o sem tratamento, que é o nosso grupo controle. Aí o que acontece? Com 7 dias a gente causa a lesão e com 7 e trata aí de acordo com seus grupos, com mel, se com fadiazina vai ser com fadiazina e o sem tratamento ele segue sem tratamento, tá? E no 7º dia, metade deles são eutanasiados, né? E esse tecido que a gente vai remover, né? Um tipo de biópsia. É mandado para o laboratório para a gente fazer uma análise micro. E com 14 dias, posteriormente 14 dias, a gente vai eutanasiar também eles para análise microscópica. Enquanto isso, a gente vai estar analisando macroscopicamente, observando a lesão diariamente. O curativo ele foi feito também diariamente. E nisso a gente vai avaliando hiperemia, crosta, algum processo inflamatório, infecção também, se tiver. A gente ia avaliando tudo isso. Aqui no protocolo da lesão que a gente utilizou, a gente conteve, né, os animais e tal. A gente utilizou anestésico, a gente utilizou ketamina 10%, xilazina 2%, ketamina 10%, xilazina 2%, e isso via intraperitoneal, com uma solução de 0,01 ml por grama em seringa de insulina, né? A gente utilizou. A anestesia, a gente fez a tricotomia da região dorsal do animal, ou seja, a gente retirou os pelos dele, né? No dorso aqui, do camundongo, logo abaixo da cabeça, a gente utilizou o mesmo tricotomizador. Aí depois a gente fez a limpeza local e para garantir a remoção dos restos do pelo do animal, né? E em seguida a gente fez a lesão. As lesões elas foram ocasionadas por queimadura através da técnica com placa aquecida a 100 graus Celsius. Lá no dorso do animal a gente fez ali, a depilação, tricotomizou. A gente esquentava essa placa aquecida e ele já anestesiado, né, a gente segurava ele por 30 segundos, conforme o protocolo
feita por Barros et al. 2015, onde foram provocadas queimaduras de segundo grau. Após a confecção da lesão, o tratamento foi iniciado de acordo com seus grupos, com mel, com osfodiazina, e esse tratamento não foi tratado, né, que é o nosso grupo controle. Ele foi avaliado do início até durante 14 dias. O tratamento, eles foram tratados com osfodiazina, ou com mel, tudo isso via tópico, tá, pessoal? Alimento à vontade, água à vontade. As gaiolas também, elas eram higienizadas também diariamente. E o produto que a gente colocava era para cobrir toda a região lesionada, que era para a gente passar bastante, ver mesmo o resultado. Após o término da pesquisa, todos os grupos foram eutanasiados e administrando-se uma sobredosagem. Eles foram eutanasiados com uma sobredosagem de 100 miligramas de tiopental, via peritoneal. Em seguida, é recheado fragmento cutâneo, né, que é para análise histológica. A análise macro, né, como é que foi feita? A gente fotografou diariamente com máquina digital da Sony, e a gente analisava até o fim do nosso experimento, de acordo com a presença ou não do fechamento da ferida, avaliando, que eu já falei para vocês. Os resultados eles foram avaliados conforme parâmetros qualitativos. A gente seguiu um protocolo, né, elaborado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi adaptado para a presente pesquisa, né? E a gente também avaliou, por meio das imagens, a gente jogava no programa do IMEDJ. E lá ela dá um resultado bem bacana para a gente. Eu vou mostrar para vocês lá na frente o resultado. Como que essas lâminas gerais foram preparadas para análises histológicas, né? A gente selecionou os cortes histológicos, né? Como, por exemplo, a gente eutanasiou no 7º dia os camundongos, né? Então já foi um corte histológico. E no 14 dia também, de cada grupo. Eles foram identificar, esse tecido ele foi identificado, ele foi fixado em formol 10% o tecido, e depois foi incluído em parafina, que é o material cortado, e depois o material foi cortado a 5 micrômetros, e corado pela técnica de hematoxilina e eosina, para analisar histomorfologicamente no microscópio, né? Contra a presença da epiderme, de leucócito, formação de vasos, entre outros. E o material também ele foi corado com picrocílios, porque é uma técnica específica para identificar as fibras colágenas e poder analisar os seus aspectos, né? Esse material ele foi preparado pelo laboratório da Estonorte, que é localizado lá em Belém. A gente teve que mandar para lá nossas lâminas. Nossas lâminas não, nosso material. As lâminas já vieram prontas de lá, né? Isso aí. A gente avaliou os feixes das colágenas das lâminas, né, no microscópio. As imagens a gente capturou, né, pegou as lâminas, colocou lá no microscópio, né, foi o laboratório da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e foi analisado conforme o protocolo elaborado pela Universidade do Rio de Janeiro. Lá a gente foi avaliando, lá ele fala direitinho o que a gente tem que avaliar, que é inflamatório, eu vou já falar para vocês. As lâminas foram analisadas e fotografadas, tá? Vamos aqui. Análise macro. Elas foram fotografadas diariamente com máquina digital, foram analisadas até o final da pesquisa, né? Os resultados foram avaliados conforme parâmetro qualitativo, o qual segue o protocolo do Rio de Janeiro. Vamos aqui para os resultados já. Aqui no nosso resultado, a gente baseou já numa revista, que era uma possível submissão que a gente ia fazer. Aqui, na análise, começando aqui com a análise macro, né? Então, só recapitulando, a gente utilizou um total de 18 camundongos, contou o processo de cicatrização, fez o tratamento com mel de abelha e com os folhinhas de prata 1%, né? Em ambos os grupos, a gente não observou nenhuma intercorrência, a gente não teve intercorrência. A manipulação dos animais não interferiu no processo de cicatrização. Como assim a manipulação? Assim, quando a gente ia pegar o camundongo lá pela cauda dele,
e aplicava a medicação. A gente não observou, tipo assim, se a gente danificou a lesão, se traumatizou nesse sentido. Os camundongos apresentaram lesões limpas e sem contaminação, como vocês podem ver na imagem, né? E a gente não teve nenhum óbito no processo, nenhum camundongo veio a falecer, não resistiu até o final do experimento, né? Aqui na análise macro, é uma imagem bacana que a gente está comparando desde o primeiro dia até o 14º dia. Aí mostrando aqui bem resumido para vocês acompanharem. Nos primeiros dias, todos os grupos aqui eles apresentaram hiperemia nas bordas. Entretanto, o grupo tratado aqui com sodiazina e com mel foi o grupo que apresentou uma hiperemia mais discreta se comparada com os sem tratamento, podendo ser observado aqui no 7º dia da lesão. Vocês podem ver essa situação. Lembrando que o SS é a sodiazina de prata, aqui o mel, o ST é o sem tratamento. Enquanto que o grupo mel de abelha apresentou hiperemia do início ao fim do tratamento. Aqui vocês estão vendo. Dessa forma, não foi evidenciado um efeito edematogênico, né? Com relação ao aparecimento da crosta, todos os grupos apresentaram crosta de bom aspecto. No sétimo dia da lesão, aqui, e livre de secreções, tá? Estava bem legal. De todos os grupos analisados, não foram evidenciado característica macro de necrose, a gente não observou nenhuma infecção, nada de necrose. A gente não chegou a presenciar isso, não. Já no 14º dia da lesão, macroscopicamente, os animais identificaram-se todos com crostas de bom aspecto cicatricial, e abaixo delas, que a gente fez a remoção, estavam em fase de granulação, com destaque para o grupo de sfadiazina e sem tratamento. Ainda por essa análise, a gente observou, com o auxílio do ImageG, que o grupo MEL, aí a gente fotografou, né, o camundongo, a lesão dele, e botou no aplicativo do ImageG. ImageG, é isso mesmo, que a gente coloca e consegue botar direitinho a lesão, né? Por exemplo, do 0 dia, do 7º dia, do 14º dia, a gente coloca as fotos de cada homem e consegue ver a evolução dela, ou não, né? Se evoluiu ou se não. E lá a gente consegue pontuar direitinho as bordas, lá ele vai dizer pra gente o tamanho, como é que tá. Aqui o grupo mel, ele teve uma redução das bordas aproximado, como vocês podem ver aqui, ó. O grupo mel é esse da linha azul. O sfazinha de prata, o SS, é o da linha laranjada. O grupo mel, ele teve uma redução das bordas bem aproximada do grupo da sfadiazina, conforme vocês estão vendo aqui. A gente entende que é um resultado significativo. Por quê? Porque teve um resultado próximo, levando em consideração ainda que o mel utilizado, ele é livre também de qualquer manipulação farmacológica, né? A gente coletou de um melipolicultor informal. Ele teve esse resultado, para a gente isso é bom. Vamos aqui para a análise micro. Aqui é um tantinho mais complicado, mas é possível de entender sim. A gente seguiu o protocolo, né? A gente observou aqui a presença de infiltrado inflamatório. A gente observa que esse infiltrado inflamatório ele permaneceu do 7º até o 14º dia, onde avaliou-se a sua intensidade, a gente avaliou a intensidade desse infiltrado, a distribuição superficial e profunda e quanto aos fibroblastos. Aqui no 7º dia, essa imagem aqui se refere ao 7º dia de lesão, tá? O grupo sem tratamento, ele apresentou um infiltrado inflamatório discreto e difuso. O grupo tratado com sfadiazina, que é esse da imagem A aqui, é a sfazinha de prata. Essa B aqui é a área tratada por mel. E isso tudo por 7 dias, tá? Quanto à quantidade de miofibroblastos, o sem tratamento apresentou pouca quantidade
de distribuição focal e presença de tecido necrótico. O grupo sulfadiazina e o grupo mel apresentaram igualmente moderada presença de fibroblastos com distribuição difusa. Macrófagos e neoepiderme estiveram presentes no grupo sem tratamento e no sulfadiazina de prata, de forma difusa. E de forma focal aqui no grupo mel, em que o tecido conjuntivo está totalmente exposto. É possível visualizar folículos pilosos aqui no grupo sulfadiazina de prata. É possível observar aqui folículos pilosos. Aqui na figura 3, lembrando que essa figura A aqui se refere ao sulfadiazina de prata e essa figura B é o grupo do mel. Né? No 14º dia, o infetório inflamatório de todos os grupos apresentou de forma acentuada com uma distribuição difusa superficialmente e moderada profundamente. Aqui da seta para baixo, aqui da seta é mais superficial, para baixo é mais profundo, tá bom? Além do aumento, teve aumento de fibroblastos de forma difusa, porém, o grupo sem tratamento apresentou necrose lá pelo 14 dia. Foi possível perceber macrófagos no tratado com sulfadiazina e também no grupo de mel, de forma equilibrada entre os grupos. E todos teve neoepiderme parcial e presença de queratina no grupo sulfadiazina e grupo mel. Quanto às fibras colágenas, o seu aspecto, a distribuição, a quantidade em região superficial profunda. Aqui a gente pode ver aqui nessa coloração aqui por picrocílios, aqui no microscópio de luz polarizada, permitiu aqui a gente distinguir as fibras colágenas do tipo 1, que é aqui que é a do tipo 1, ele possui uma área de cor amarelo avermelhada, e tipo 3 é uma área de cor meio verde, tá? Aqui nessa imagem A, que é tratada com sulfadiazina, analisado por 7 dias, né, que a gente fez a eutanásia com 7 dias e mandou analisar, e corar com picro, com 7 dias de tratamento, a derme superficial e profunda, ela apresentou uma fibra vermelho amarelado, fragmentado, espessa e com distribuição paralela, e em alguns pontos aleatória em quantidade intensa, observando em sua maioria a presença do colágeno tipo 1 ainda imaturo, tá? Mas é um colágeno bom do tipo 1, então, que vai ajudar aí na retração das bordas, na retração da lesão, dessas feridas aí, é o que vai ajudar bastante. Já aqui no grupo mel, com 7 dias tratados, pode verificar fibras colágenas amarela esverdeada. Tomara que vocês estejam conseguindo visualizar. Aqui nesse B aqui ele já está mais esverdeado, meio amarelo também. Nesse outro aqui já está mais meio avermelhado, vermelho amarelado, no sulfadiazina, e no B ele já está meio amarelo esverdeado, né? Essas fibras colágenas têm distribuição aleatória, em quantidade moderada, em derme superficial, com o mesmo padrão na derme profunda, apenas diferindo que as fibras apresentaram-se mais espessas, né? Essas fibras estão mais espessas aqui, com predominância do colágeno tipo 3 imaturo, né? Nesse caso, o que aconteceu? As fibras de prata, a nossa pesquisa, saiu em vantagem se comparado com o meu, né? Aqui já com 14 dias de tratado, né? O tratamento com os fibras de prata, a gente consegue observar que há fibras colágeno vermelho brilhante fragmentados em alguns focos com espessamento de forma aleatória e intensa. Aqui na derme superficial, tanto na derme superficial como na profunda, né? O que demonstra a maior quantidade de fibras do tipo 1 completamente maduras. Já aqui na imagem D, que é o tratado com mel, a gente consegue observar que a derme superficial, as fibras esverdeadas, fragmentadas e em muitos locais finas, com tem uma distribuição paralela e em quantidade discreta
em derme profunda, pode perceber fibras amarelas esverdeadas, finas, estão paralelas em quantidade moderada, apresentando maior quantidade de fibras tipo 1 maduro, tipo 3 ainda imaturo, né? Só para esclarecer que é o colágeno tipo 1 que confere melhor estrutura ao tecido. Vamos lá. Os estudos que envolvem experimentação, eles trazem inúmeros benefícios, tá? Os resultados desse estudo e de outros podem trazer respostas ao questionamento dos efeitos benéficos ou maléficos da utilização do mel em lesões por queimaduras. A população, por vezes, tem a falsa ideia de que o fitoterápico, por ser um tratamento natural, o mesmo não possui, eles acreditam que pode episódio de toxicidade do organismo. No entanto, cabe a nós, profissionais da saúde, orientar quanto ao uso racional das plantas medicinais e fitoterápicos. Por isso que é interessante a gente até se apropriar disso, porque justamente deles não terem essa ideia de que pode haver uma toxicidade, né? A gente está passando essa orientação para ele, pois os efeitos adversos desses, eles são influenciados por fatores como idade, não é umidade, é idade, condições fisiológicas e o preparo incorreto também, que é importante, se não levar em consideração, esse tratamento natural pode, inclusive, piorar, né? Causar um efeito indesejado e provocar danos aí, comprometendo a recuperação. A análise macro indicou que houve retração da lesão de forma semelhante em ambos os tratamentos. Assim, porque não houve assim, diferença significativa relacionada ao tempo estabelecido conforme o resultado que a gente apresentou. Esse resultado ele corrobora com o estudo realizado com mel e própolis em lesões limpas de primeira intenção, onde pode ser verificado que houve ausência de diferença na condução da ferida no tratamento com mel, nessa outra pesquisa que a gente verificou. Estudos clínicos, eles revelam que o tempo de cicatrização em queimadura utilizando o mel no tratamento se mostrou mais eficaz se comparado com as farinas de prata 1%. Assim que acontece. Nesse estudo que a gente realizou aqui, no nosso trabalho, a osfadiazina, ela se sobressaiu. E o mel, ele ficou um resultado assim aproximado. Mas há muitas pesquisas que outros experimentos foram feitos, eles apontam que o mel foi muito superior, tá? No grupo tratado com mel, o tempo de cicatrização total, nesse trabalho aqui que foi feito, no grupo tratado com mel, o tempo de cicatrização total ocorreu dentro de 4 semanas. Já no grupo de disfagazina, somente 60% estavam com a cicatrização completa nesse mesmo período. Entendeu? O estudo ele mensurou ainda os gastos de ambos os tratamentos e revelou que o uso do mel pode ser até 10 vezes mais econômico que a esfadiazina de prata, a 1%. Aí, dentro desse cenário, né, o mel ele pode ser uma alternativa pelo custo reduzido, por ser um produto natural de fácil acesso, considerando que o Brasil ele é reconhecido como produtor e consumidor exportador, um dos maiores, inclusive, né? E o mel aí pode vir como uma alternativa na América, né? Uma alternativa viável, pelo custo reduzido, um produto natural, de fácil acesso. E o mel e as abelhas sem ferrão, eles estão presentes e são valorizados pela nossa cultura popular, né? Desde indígenas das Américas. Devido ao grande interesse pelo poder cicatrizante do mel, novos produtos foram aprovados pela... Esse aqui é uma empresa lá da... na verdade, é uma organização dos Estados Unidos, que é o Food and Drug Administration, que foi o mel Manuka, que ele foi o mais utilizado para a produção destes produtos, que após sofrer mistura e manipulação farmacêutica, né, com o intuito de potencializar o seu efeito cicatrizante, hoje ele possui inúmeras indicações, que, por exemplo, para queimadura de primeiro e segundo grau, é indicada para escoriação, uso para diabético, lesão por pressão, ferida cirúrgica. Lá fora, o mel já tem sido utilizado, aqui no Brasil que ainda não. Né? A gente ainda não encontrou literatura que respaldasse ainda isso, né? E mesmo conhecendo as propriedades, né, a composição do mel e suas propriedades cicatrizantes e antibacteriano,
Mesmo conhecendo as propriedades terapêuticas do mel e de haver evidência científica concreta, ainda não há validação de protocolo terapêutico do mel que possa ser usado no tratamento, né, de feridas durante a prática dos profissionais do Brasil, né? A composição do mel é importante saber porque ele depende de vários fatores externos, como, por exemplo, fonte vegetal, depende do solo, depende da espécie da abelha, do estado fisiológico da colônia, a maturação do mel, condições climáticas também, né? Em que momento a colheita se encontra e a região em que a colmeia está inserida, entre outros. Muitos autores ainda discutem parâmetros químicos e físicos do mel, os quais utilizam as variações da umidade, açúcares, sacarose, viscosidade, pH, acidez, que tem padrões pré-estabelecidos pela legislação brasileira, onde o mel tem padrões mínimos a serem atingidos para serem comercializados e utilizados para consumo humano. As propriedades físicas do mel são essenciais quando relacionado à fisioterapia de lesões, pois como que funciona? Ele forma uma barreira protetora, cria um ambiente úmido por osmose, proporcionando uma melhor cicatrização, né? O mel aqui, cientificamente, já foi avaliado, ele possui uma ação anti-inflamatória em lesões, devido a ajuda a reduzir o edema local, promove a proliferação de fibroblastos, de angioblastos, né, que são células de defesa, tem ação, portanto, antimicrobiana, e assim vai. As evidências de 9 ensaios randomizados demonstraram a diferença estatística em tempo de cura e as proporções de feridas que se tornaram estéreis, sendo significante o uso do mel em relação às feridas de prata, né? Os dados microscópicos da nossa pesquisa aqui mostraram uma melhor cicatrização com os farinha de prata 1%, se comparado com o mel da abelha jataí, que a gente utilizou. Entretanto, há pesquisas que revelam que a eficácia do mel na cicatrização de lesão, que ela é superior se comparado com as farinhas de prata, pois por essa fosfodiazina ela é considerada tóxica para a regeneração de queratinócitos, o que vai estar dificultando e prolongando a cicatrização nesse caso. Os estudos em vivo eles constataram que a toxicidade do mel em queratinócitos e fibroblastos é extremamente baixa e que as propriedades biológicas de um tipo específico do mel para induzir a ação dos mecanismos celulares estão atreladas à sua origem botânica. Por isso que é importante, que eu falei para vocês, de conhecer, né, os fatores externos, onde esse mel, onde ele se localiza, né, as abelhas, elas vão estar se alimentando de quê? De onde elas vão coletar o pólen e assim vai. A gente pode perceber também aqui no nosso estudo que as fibras colágenas apresentaram uma quantidade discreta e moderada, que é um resultado considerado positivo quando relacionado ao menor aparecimento de cicatrizes. As propriedades curativas do mel estão relacionadas à sua ação higroscópica, baixo pH, à sua constituição em açúcar simples, né, como a frutose, tem o efeito osmótico que permite a lesão permanecer estéril, tornando-se um inibidor bacteriano nesse caso, né? E outro ponto importante também é que ele está relacionado com a quantidade de colágeno, né? Por favorecer esse crescimento, favorecer a produção excessiva desse colágeno, que pode ajudar, principalmente aí no final do processo da cicatrização, né? Que é importante. Aqui, concluindo, o uso do mel de abelha, ele teve resultados aproximados quando comparado com a farinha de prata 1%, para a cicatrização de queimaduras de segundo grau, dando novas perspectivas para a inclusão do mel de abelha no tratamento de queimaduras, que chegue nessa gravidade, né? A busca incessante por novas terapêuticas, ela obriga a enfermagem a inovar, a inserir nas novas perspectivas no tratamento, prevenção e reabilitação de lesões teciduais. Esse aspecto torna-se aliado, né, aos saberes e às práticas de enfermagem, principalmente aos saberes empíricos da nossa região, que a gente tem a maior biodiversidade mundial de reserva vegetal e animal, né?
utilizada pelos povos desprovidos, né, de assistência à saúde, comunidade ribeirinha e indígena, onde a cultura e o saber popular, eles, eles lá, principalmente nessa população, eles são protagonistas, né, no cuidado direto à saúde. Os nossos resultados, eles dão perspectivas para a inclusão do mel de abelha para tratar queimadura de segundo grau, utilizando posteriormente em experimentos, pode ser utilizado posteriormente em experimentos que o combinem com outras substâncias, como fosfodiazina, né? Visando aí potencializar os seus efeitos. O estudo ele impulsiona a busca por mais pesquisas também, né? Com ênfase no substrato do mel local, incluindo o estudo da cromatografia, né? Para saber direitinho as substâncias que vão estar, no mel, nesse mel. Vamos ver. Galera, basicamente é isso. Aqui as minhas referências. Eu estou puxando aqui o saco da enfermagem, claro. Aqui, para vocês darem esse apoio aí, abrace a enfermagem. Vamos torcer aí pela nossa classe, pedir também o apoio das outras categorias, das outras profissões. Voltem lá, vão lá no site do Senado, voltem no projeto de lei 2564/2020, que é onde ele vai estar falando aí sobre o nosso piso salarial dos enfermeiros, que a gente ainda não tem. A gente está buscando aí por uma jornada de trabalho justa, por um piso salarial adequado, né, com nossas atribuições, com nossas funções, com os nossos estudos, né, que são muito, tá bom? Um abraço, desejar um bom evento e obrigado. Aqui finalizando. Tchau, tchau, galerinha.